Seja muito bem-vindo ao Ouro Porco, um canal de dois amigos que tem muito para falar e pouco a acrescentar. Eu sou o CQ, trata aqui dos assuntos do Palmeiras. Mais uma vez eu estou sozinho, o Mundial não está possibilitando que eu e o Clebinho gravemos juntos, as agendas ficaram muito complicadas com os jogos de Palmeiras e Flamengo, sendo em dias distintos. Mas uma coisa que sempre acontece é o jogo do Botafogo ser muito próximo ao jogo do Palmeiras. Então, nesse pré-jogo de Palmeiras aqui, eu vou falar um pouquinho do jogo do Botafogo que acabou de acabar. Então, o grupo do Botafogo já está definido, né? O PSG venceu o Seattle Sounders e o Botafogo perdeu para o Atlético de Madrid. Um jogo que começou ali o Botafogo muito bem, né? Melhor até que o Atlético de Madrid, mas ali em meados do primeiro tempo o Atlético de Madrid já igualou o jogo, começou a chegar mais, teve até ali um pênalti, não um possível pênalti, né, em cima do Julián Álvares, mas teve um empurrão, né, do Sorloth em cima do zagueiro do Botafogo, e o pênalti acabou, na minha opinião, sendo corretamente anulado. No segundo tempo, o Botafogo se segurou muito bem, né, o Atlético de Madrid martelou, mas pouco conseguia chegar mesmo com perigo ao gol do Botafogo, até que ali no finalzinho o Griezmann fez 1-0, o Atlético tentou uma pressão ali para ver se chegava no segundo e quem sabe no terceiro, mas isso não aconteceu, então foi uma derrota apenas de 1-0 do Botafogo, o que garantiu um empate triplo no grupo do Botafogo. E nesse empate triplo, o que acontece é que é contado apenas o saldo de gols nos jogos que envolveram os três times. E aí no saldo de gols o PSG fica na frente, o Botafogo ficou em segundo e o Atlético de Madrid foi eliminado. Então o Botafogo correu seus riscos, assim como no jogo contra o PSG. A gente sabe que para você enfrentar esses times europeus que são muito bons, o Atlético de Madrid não é do nível do PSG, a gente viu isso muito bem no confronto entre os dois, mas você tem que segurar, é um bom time, um time que já tem um treinador, trabalha há muito tempo, que é o Simeone, não é um treinador extremamente ofensivo, talvez tenha até tido dificuldade com isso, no jogo contra o Botafogo, mas o Botafogo fez dois bons jogos, um primeiro que foi tecnicamente perfeito contra o PSG, e nesse que não foi tão perfeito assim, mas também longe de ter sido ruim. Achei até que o Atlético de Madrid foi melhor, mas o Botafogo cedeu poucas chances claras. Correu riscos? Claro, um jogo desse sempre vai correr riscos. Então, o Botafogo, para mim, baita feito do Botafogo. Acho que se classificar nesse grupo com dois bons times, que eram o PSG e o Atlético de Madrid, é um baita feito do Botafogo. Acredito que tem aquele torcedor do Botafogo, aquele mais raiz, aquele que sempre fala aquela frase, tem coisas que sempre acontecem com o Botafogo, que ele temeu ali pelo resultado ali no finalzinho, mas o Botafogo está classificado em segundo do grupo, e como eu já disse algumas vezes aqui no Ouro Porco, esse grupo cruza com o grupo do Palmeiras, E os jogos do grupo do Palmeiras serão hoje mesmo, às 10 da noite, então nós teremos Porto e Al-Ahly, e nós teremos Inter Miami e Palmeiras, e aí tudo se definirá. Como estão as coisas agora? Palmeiras e Inter Miami dependem de um empate. Se ocorrer um empate, os dois estão classificados, o Palmeiras passa em primeiro, pegaria o Botafogo, e o Inter Miami passaria em segundo, pegaria o PSG. Se houver vitória de um dos dois clubes, quem vencer obviamente estará classificado, e aí com relação ao que vai acontecer no outro jogo para definir aí o classificado. Se o Al-Ahly vence o Porto, mesmo o Palmeiras perdendo, o Palmeiras se classifica, porque aí os dois clubes ficam com 4 pontos, mas o primeiro critério quando há um empate entre dois times é o confronto direto, e o Palmeiras venceu o Al-Ahly. Se o Porto vence o Al-Ahly e o Palmeiras tiver perdido, aí vai depender da questão de saldo de gols. Então, se o Palmeiras perde, o Porto faz uma boa vitória, uma vitória com muitos gols sobre o Al-Ahly, dois gols para frente, aí o Porto se classifica pelo saldo de gols. E se o Palmeiras vencer o Inter Miami e o Porto empatar, o Porto vencer, o Inter Miami passa pela questão do confronto direto. E se o Al-Ahly vencer, aí mais uma vez vai ter que prevalecer a questão do saldo de gols. Então tem várias possibilidades, no grupo do Palmeiras está tudo aberto, Palmeiras ou Inter Miami, um dos dois se classifica,
e Porto ou Al-Ahly podem se classificar, né? Então, isso é o cenário que nós temos até agora. Com relação ao jogo em si, né? O palmeirense está muito otimista, né? Claro, um pé atrás, como todo bom palmeirense, otimista porque a gente vai enfrentar o time do Messi. A gente viu contra o Porto do que o Messi é capaz, né? Tem hora que ele pega a bola, ele fala que vai resolver aquele jogo e ele resolve. Claro, não é o Messi do seu auge, mas é o Messi, né? É um dos melhores, um dos gênios da bola aí. O cara tá em atividade em alto nível há tanto tempo que até é difícil dizer, né? Acho que em 2005 que ele vai surgindo ali no Barcelona, né, que ele sobe na equipe do Barcelona. Eu me lembro do Messi, se eu não me engano foi no ano de 2005 mesmo, um sub-20, que ele faz um gol no Brasil, inclusive. Então é um cara que está aí há 20 anos, pelo menos, em alto nível mesmo, porque ele já começa em alto nível, né? E depois rapidamente ele vira protagonista do Barcelona ali, depois da saída do Ronaldinho Gaúcho. Então, a gente sempre vai ter um pé atrás quando você enfrenta um atleta desse nível. Bom, estava tentando acompanhar aí pelos setoristas do Palmeiras uma possível escalação do Palmeiras e na maioria dos lugares a escalação é mais ou menos essa aqui. O Everton no gol, Giai na lateral direita, Gustavo Gomes e Murilo na zaga e Piquerez na lateral esquerda. A defesa não era um mistério. O Aníbal Moreno, ele parece que sofreu ali uma lesão, então Emiliano Martínez, Richard Rios, Estevão, Maurício, Facundo Torres e aí uma dúvida entre Vitor Roque e Flaco Lopes. Mesmo assim, eu não cravo esse time totalmente, né? Ele pode tirar o Facundo, talvez. Eu não acredito que ele entre com o Rafael Veiga direto. Acho que o Maurício, sim, vai ser titular, mas talvez o Felipe Anderson também possa ter uma chance. Então, não é muito difícil precisar qual time do Palmeiras vai jogar, né? O Abel muda muito o time, muito de acordo com o adversário, muito também pela questão física do Palmeiras, e pode também ter uma questão de cartões, né, envolvidos. O Palmeiras tem alguns jogadores que já tomaram cartão amarelo. A gente viu ali no jogo do Botafogo, por exemplo, o Gregory, ele tomou, né, o segundo amarelo, não no mesmo jogo, né? 2 cartões amarelos, já deixei ele fora, então ele está fora das oitavas de final. E o Palmeiras tem nessa situação, né, que com já um amarelo nesses 2 primeiros jogos. O Gustavo Gomes, o Giai, o Richard Rios, o Piquerez, o Rafael Veiga, o Felipe Anderson e o próprio Abel Ferreira. Então, a gente pode ver também algumas mudanças aí, talvez pela questão do cartão, principalmente no segundo tempo, dependendo de como tiver o resultado. A gente sempre vai esperar aqui que o Palmeiras faça um bom jogo, né? E eu acho que tem tudo para fazer, sim. Quando eu vi os 2 jogos do Inter Miami, vi os 2 jogos do Palmeiras, e o que a gente vê é que é um Palmeiras muito sólido defensivamente e com aquele velho problema de finalização que apareceu nos 2 jogos. No jogo contra o Porto ainda mais, né? O Palmeiras não conseguiu, apesar de ter empurrado o Porto para trás, apesar de ter tido as melhores chances, né? Perdeu 3 grandes oportunidades no mesmo lance daquele jogo contra o Porto. E no jogo contra o Al-Ahly a gente viu, principalmente no primeiro tempo ali, o time com problemas de criação e também quando chegava não finalizava bem. O Estevão fez uma jogadaça, quando chegou ali para finalizar, bateu para fora, né? Um grande lance perdido. Então, é um Palmeiras que tem seus problemas ali, que principalmente na frente. Mas eu acho que o Palmeiras não vai se arriscar muito. Afinal de contas, um empate já garante o Palmeiras no primeiro lugar do grupo. Então, acho que o Palmeiras vai jogar, digamos, no seu local de conforto, né? Que é explorando em velocidade essa defesa do Inter Miami, que se mostrou frágil, né? Tomou poucos gols, né? Tomou um gol só, né, do Porto, foi de pênalti, inclusive. Mas no primeiro jogo contra o Al-Ahly cedeu muitas chances. O Al-Ahly passou o primeiro tempo inteirinho ali rondando o gol do Inter Miami, desperdiçou oportunidades demais, né? E se o Palmeiras tiver essa chance, não pode desperdiçar, tem que chegar ali e cravar, né? Porque um gol vai dar uma tranquilidade danada, porque aí o Inter Miami vai ter que sair mais para o jogo, porque ele vai querer depender do resultado que vai acontecer lá no outro jogo, e talvez aí o Palmeiras tenha ainda mais o contra-ataque para poder finalizar essa partida. Então, a gente vê, né, muitas discussões, né, nas redes do Palmeiras, né, nas redes sociais do Palmeiras, nos grupos que eu participo, que tem torcedores do Palmeiras, se é melhor pegar o PSG ou se é melhor pegar o Botafogo.
poxa, pelo amor de Deus, né? É óbvio que a gente não quer pegar o PSG, né? Passar em segundo seria muito ruim. Não que a gente seja favorito contra o Botafogo. Eu acho que num eventual confronto entre Palmeiras e Botafogo, se o Palmeiras passar, eu nem acho que o Palmeiras seja favorito, não. Eu acho que é um jogo igual. Qualquer um dos dois pode passar. Se tem uma lição que esse Mundial está mostrando pra gente, é que o futebol é mais nivelado do que a gente imagina. Então a gente vê times com orçamentos gigantescos, mas quando você vai ver, por exemplo, quanto custou o jogador fulano de tal, ele pode ter custado 10 vezes mais do que um jogador que está ali no Palmeiras ou no Botafogo, mas ele não tem um futebol 10 vezes melhor, né? Então, o futebol é muito nivelado. Claro, os times da elite europeia eles estão na frente. O próprio PSG, né, o Botafogo, teve que suar sangue e jogar um jogo perfeito para ganhar de 1-0. Isso vai acontecer de novo se esses dois times se enfrentarem? Não sei. É muito complicado de prever, né? Na final da Champions, o PSG enfiou 5-0 na final, né, na Inter de Milão, que tinha eliminado o Barcelona, que é um excelente time, né, não está no Mundial, pela questão do ranking aí, mas poderia estar, né, um time muito melhor do que outros que estão por aí, mas vale o ao longo dos 4 anos, e não apenas o último ano. Então, o futebol é muito nivelado. Pô, você pegar dois times brasileiros que hoje estão na elite, Palmeiras e Botafogo, não tem favorito de maneira alguma. Mas é claro, né, entre pegar o PSG, que é um timaço, que se estiver naquele dia bom, vai ser muito difícil de vencer, eu acho que um confronto mais adequado, muito mais nivelado, seria melhor. Então, pegar o Botafogo, que é um adversário do mesmo nível que o Palmeiras, para mim seria o ideal. E para o Palmeiras fazer isso, basta fazer a sua parte, né, que é empatar ou vencer. Esse jogo ideal é vencer, né? A gente não quer correr nenhum tipo de risco, né, de estar o jogo ali 0-0, de repente você toma um gol no final, sei lá, né? Então, o ideal é o Palmeiras vencer. Então, o Palmeiras tem que fazer o seu jogo, jogar bem e vencer. Não tem escolha. Se não vencer, aí vai depender de resultado e a gente não sabe o que vai acontecer. E se der sorte aí, passa na segunda colocação. Mas eu acredito que o Palmeiras possa vencer sim. É um time melhor, é um time muito mais equilibrado. Então, eu tenho para mim que o Palmeiras é favorito nesse jogo. Agora é confirmar o favoritismo, porque esse Mundial tem mostrado pra gente que muita gente não confirma o favoritismo. Gente, esse é um vídeo mais curtinho, né? Vamos torcer pelo Palmeiras hoje às 10 horas da noite. A gente quer os 4 clubes brasileiros na próxima fase, né? O Flamengo já garantiu, o Botafogo já garantiu, e o Palmeiras e o Fluminense aí estão muito bem para tentar garantir também as suas vaguinhas. E aí a gente vê, né, tendo um confronto entre Palmeiras e Botafogo, se isso se confirmar, poderemos ter pelo menos, com toda certeza, um time brasileiro nas quartas de final, que seria algo excelente. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Comente, compartilhem, envie para os amigos. Vamos fazer aquela corrente boa pelo nosso Palmeiras. Eu sei que muita gente vai secar, mas também está aí. O futebol é para isso também. Nos sigam nas nossas redes sociais. Nós temos o Instagram, o TikTok e o X. Muito obrigado e valeu!